que é a salvação. Está buscando conhecimento, procurando a Deus, fortalecendo um irmão um ao outro, conduzindo a paz, a harmonia entre um e o outro. E eu agradeço a oportunidade por estar me dando nesse momento, né? Que eu estava em trabalho e novamente eu estou em casa com minha esposa e eu fiz uma boa viagem, né? E eu agradeço a Deus. Então, a palavra que eu falo o dia de hoje, entendeu? Obrigado, Senhor Eterno Pai, pela família de cada um, Senhor. Que o Pai proteja todos nós, cada dia mais, fortaleça aos irmãos, cada dia mais um ao outro, procurando a paz, a harmonia, e a gente está sempre buscando, Senhor. Nunca deixe a gente fraquecer na palavra, Pai, mas sim fortalecer a todos. Estendam as mãos uns aos outros, ó Pai, que cada dia, Senhor Deus Todo-Poderoso, iluminai os caminhos nossos, Senhor, de todos os irmãos que está firme nesse propósito maior, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Dá sabedoria à irmã Michele, dá sabedoria a todos os irmãos que estão a caminho, Senhor. Problemas a gente sempre tem, ó Pai, mas com a palavra e com a força da gente estar firme, Senhor Deus, na rocha, a gente vai vencer todos os obstáculos, ó Pai. Eu agradeço, Pai, por estar aqui presente, estar falando, ó Pai. Muitos poderiam estar no meu lugar, Senhor Deus, mas o Senhor está me dando a oportunidade, ó Pai. Então eu agradeço em nome do Senhor Jesus por tudo, Senhor. Muito obrigado, Pai, e proteja cada um de nós, Senhor Deus. Obrigado, meus irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, irmãos, vamos começar aqui a leitura da palavra de hoje, que está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. E se os irmãos puderem acompanhar, abrir suas Bíblias, seus aplicativos, vamos fazer a leitura. Entretanto, em relação à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, e a reunião para o encontro com Ele, nós lhe pedimos, irmãos, que não deixem abalar em pensamento, nem se tornem extremamente ansiosos por causa de um espírito ou uma mensagem transmitida, ou uma carta supostamente escrita por nós, com a afirmação de que o dia do Senhor já chegou. Não deixe que ninguém os engane de nenhum modo, porque o dia não virá antes da apostasia e de ter sido revelado o homem que se separa da lei, da Torá, o destinado à perdição. Ele se oporá a tudo o que as pessoas chamam Deus ou transformam em objeto de adoração. Ele se colocará acima de tudo, a fim de que se assente no templo de Deus e proclame ser ele mesmo Deus. Você não se lembra de que quando ainda estava com vocês, costumavam lhe falar dessas coisas? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado no tempo devido. Porque esta separação da Torá opera em segredo, mas permanecerá oculta até que o que a detém seja tirado do caminho. Então, aquele que incorpora a separação da Torá seja revelado, aquele a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela glória da sua vinda. Quando esse homem que invalida a lei vier, o adversário lhe dará poderes para realizar todos os tipos de falsos milagres, sinais e maravilhas. Ele o capacitará a enganar de todas as formas ímpias os que rumam à destruição, porque não receberam amor pela verdade, que poderia salvá-los. Esta é a razão pela qual Deus os fez
desviar, para que creiam na mentira. O resultado será que todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na impiedade, serão condenados. Nós, porém, devemos continuar a agradecer a Deus sempre, irmãos, amados do Senhor, porque Ele os escolheu como primeiros frutos para a libertação, dando-lhes a santidade originada no Espírito e na fidelidade, procedente da verdade. Ele os chamou para isso, por meio de nossas boas novas, para que vocês pudessem ter a glória do nosso Senhor Jesus, o Messias. Portanto, irmãos, permaneçam firmes, apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas por nós, quer tenham sido ditas por nós, quer escritas em cartas, e que o próprio Senhor Jesus, o Messias, e Deus, o nosso Pai, que nos amou por sua graça e nos deu consolo eterno e uma boa esperança, confortem seu coração e os fortaleçam em toda boa palavra e obra. Amém. Irmãos, no versículo 1, Paulo ele fala sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele nos faz um alerta e serve principalmente para os nossos dias. E ele tinha essa preocupação muito grande em alertar para que ninguém fosse enganado. Ele disse: não se abalem facilmente, nem fiquem extremamente ansiosos com o que ouvirem a respeito de data sobre a volta de Jesus, quer seja por mensagem, quer seja por carta, quer seja por palavra supostamente dita ou escrita por nós. Escrita por nós porque desde esse tempo havia muitos enganos, muitas pessoas que escreviam falsas cartas se passando por Paulo e por outros cristãos para trazer apostasia. E no estudo de 1 Tessalonicenses, nós falamos sobre o trabalho e que havia um rumor nesse tempo sobre a volta de Jesus e que ela seria muito breve. E várias datas e histórias surgiram de pessoas que falavam que Cristo já tinha voltado e que ele estava em vários lugares, que tinham avistado Jesus, e de modo que muitas pessoas deixaram de trabalhar, pois achavam que Jesus já iriam voltar. Então Paulo, ele achou necessário deixar esse alerta para que todos soubessem que o dia do Senhor não viria antes da apostasia e de ter sido revelado o homem que separa da palavra de Deus. Em algumas traduções, o versículo 3, ele fala que primeiro virá a apostasia e a revelação do homem do pecado. A apostasia é a negação e abandono da fé. A apostasia é uma revolta contra Deus. Essa palavra, ela é de origem grega, que ela significa estar longe. Então, essa apostasia são as pessoas que conheceram a Deus, mas preferiram negar a existência dele. Elas querem estar longe de Deus. E o apóstolo Paulo, ele nos alertou que antes da volta de Jesus haveria uma grande apostasia. Essa apostasia, ela significa rejeitar a Deus. Quando uma pessoa conhece Jesus, mas depois ela se afasta e ela por si mesma decide rejeitá-lo. Isso é apostasia. Apostasia é uma coisa muito séria, porque a pessoa conhece a verdade, mas ela decide acreditar em uma mentira. Será, meus irmãos, que estamos vivendo no tempo da apostasia? Quantos negam a verdadeira palavra de Deus e preferem acreditar
em fábulas e histórias humanas. Acham que são autossuficientes e não precisam de Deus. Adoram ídolos, cantores, jogadores, artistas famosos, adoram seus próprios corpos, a sua aparência física, fazem tudo em nome da beleza e da eterna juventude. Outros fazem da riqueza material o seu Deus, depositando o seu tempo e todo o seu esforço em alcançar riquezas, sucesso e poder. Outros gastam o seu tempo com consumo de drogas, bebidas, jogos, pornografia, realizam abortos e se dão em muitas uniões sem compromisso. Não têm amor pelos próprios filhos ou aos pais, ou então deposita todo o seu amor e confiança em uma outra pessoa, como se a razão da sua vida estivesse em outro ser humano, criando assim uma dependência emocional. Outros querem obter conhecimentos e poderes ocultos. Pensam que a palavra de Deus não é suficiente e procuram previsões do futuro, falar com espíritos imortos e são atraídos por todo tipo de engano, principalmente da nova era. Gnosticismo, misticismo, bruxaria, projeção astral, vidas passadas, entre tantas outras fábulas, doutrinas e religiões, que todos os dias aparecem. E essas pessoas se esquecem que Deus é a única fonte verdadeira. Deus é infinito, Deus é profundo, é mistério. Muitos têm sabedoria, mas Deus é a sabedoria. Os homens têm riquezas, mas Deus é a riqueza, em todos os sentidos, muito além das riquezas materiais. Os homens conhecem alguma ciência, mas Deus é a verdadeira ciência. Em Romanos 11, a partir do versículo 33, Paulo fala: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro, para que seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, e a ele seja a glória para todo sempre. Então a palavra fala que com toda essa apostasia virá o homem da iniquidade, ou conhecido por muitos como Anticristo, e ele será contra toda a palavra de Deus, contra a lei do Criador, conforme está escrito em Deuteronômio, no capítulo 12, tudo aquilo que Deus passou de conhecimento para Moisés e que até hoje nós temos acesso, contra todos os textos sagrados e o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, se encontra um relato da criação do mundo, o relato da nossa realidade, da criação. E esse conhecimento, ele tem um foco principal. O foco dele é o relacionamento entre o ser humano e Deus. Um relato de como a mente humana evoluiu no pensamento, na razão, na sua existência, a criação da Terra e, consecutivamente, a nossa realidade material. E aqui, através das histórias dos patriarcas, mostra a trajetória do ser humano, desde a idolatria, o monoteísmo
e também o relato sobrenatural das manifestações do Criador. E o mais importante de tudo, a promessa do Messias, que haverá num dia a correção definitiva de toda a insatisfação que virá do Pai. Então, hoje nós temos todo esse conhecimento, conhecimento da criação do mundo, conhecimento da criação do homem, conhecimento das leis do Criador, conhecimento da vontade do Pai para as nossas vidas e o conhecimento do fim, do retorno de Cristo, do seu reino. Então, nós temos esse conhecimento, e com a apostasia e a operação do erro, eles deturpam toda essa palavra de Deus. Eles falam que o universo foi criado através de uma explosão do Big Bang, que o homem evoluiu através do macaco, que a mente humana evolui com vidas passadas ou seres evoluídos de outros planetas, que o modelo patriarcal está ultrapassado, pois existem várias outras manifestações divinas, incluindo a adoração à própria natureza, e que não existe pecado, e muito menos consequências para ele. Então, a injustiça triunfa. E diante disso, nós temos um papel muito importante, principalmente o papel de passar para os nossos filhos o verdadeiro conhecimento, enquanto nós temos o acesso. E todo esse conhecimento, ele está na palavra de Deus. E no versículo 8, ele fala do iníquo. Na versão bíblica da Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, o termo mais utilizado é o grego anomia, para essa palavra iníquo. Anomia significa rejeição e a quebra dos mandamentos de Deus. Ou seja, foi trocada essa palavra iníquo para que as pessoas não tivessem o verdadeiro conhecimento, mas o significado de anticristo é o desprezador da lei. E aqui no canal, o irmão Júnior já fez um estudo sobre o anticristo, e ele está sobre o título de Anticristo Islâmico, e tem todos os detalhes e as provas bíblicas que falam por que muitas pessoas são levantadas como possíveis anticristos, e por que o anticristo ele não pode ser islâmico, e mostra também a ligação do anticristo com o modelo papal e Roma. Então, os irmãos que quiserem, esse estudo foi passado agora esses dias pelo irmão Valdemiro, ele está no YouTube também, e os irmãos que puderem acompanhar, vai ampliar muito mais e aprofundar o conhecimento sobre o que Paulo quis dizer sobre o anticristo. Todo conhecimento da verdade é o que nos separa da apostasia. Então é por isso que esse conhecimento da palavra do Senhor, desde o Gênesis até o Apocalipse, ele é tão precioso, e é ele que vai fazer a diferença se nós tivermos o amor à verdade. Aliado ao conhecimento verdadeiro, ele vai nos separar desse engano. E Paulo fala que o homem da iniquidade vai se opor a tudo e proibir a palavra do Senhor. Então essa operação do erro, ela estará completa. E nos dias atuais eles já estão falando em modificar a Bíblia, em reescrever as Escrituras, e esses textos que já tiveram algumas pequenas alterações vão ser muito mais alterados. Então, cada vez mais será difícil para quem não conhece saber e descobrir a verdade. E desse modo o caminho estará livre para a realização de todo tipo de engano, com grandes sinais, milagres, maravilhas, e todos aqueles que se apostataram dos caminhos da verdade serão enganados.
então Deus, ele vai permitir que acreditem na mentira, pois não receberam o amor de Jesus em seus corações, mas tiveram o prazer na impiedade e preferiram o engano, e por ele serão condenados. Essas coisas já estão acontecendo nos nossos dias. Tudo isso são sinais que o tempo do fim se aproxima, e então Jesus virá com poder e grande glória, e com o sopro da sua boca destruirá o homem da iniquidade, conforme ele relatou em Mateus 24, nos alertando para que ficássemos atentos também para os sinais. No versículo 13, Paulo fala que nós devemos sempre agradecer a Deus pela sua infinita misericórdia para conosco, por nos mostrar a verdade, o caminho de salvação através de Jesus Cristo, por nos dar os frutos do Espírito e nos manter na fé da verdade. Ele nos chamou para o caminho estreito, para o caminho de santidade, para pregar sua palavra e para que fôssemos salvos e ser participantes da glória do nosso Senhor Jesus. No versículo 15, Paulo fala para nos mantermos firmes, nos apegar ao ensino verdadeiro da palavra de Deus e do exemplo de Jesus, e que partilhemos esse conhecimento para que o maior número de pessoas sejam salvas. Muitos estão preocupados em saber quem é o anticristo e, como o próprio texto diz, muitos anticristos já foram levantados. Nós que conhecemos a verdadeira palavra de Deus, não devemos nos preocupar com isso, pois tudo isso irá acontecer para que tudo se cumpra. Mas hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é Jesus para você? E quem é o teu Deus? Você já teve uma experiência pessoal com ele? Muitos abandonarão a verdade para crer na mentira, mas isto só acontecerá com aqueles que não tiveram um encontro pessoal com Jesus. Quem verdadeiramente o conhecer, por nada irá trocá-lo. Existem muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas elas não querem se relacionar com Jesus. Elas querem os sinais. Elas querem apenas a solução imediata dos seus problemas pessoais. Quem resolver os seus problemas terá a sua confiança, pois por isso estão sempre buscando e sendo atraídas por enganos. E assim o diabo ele vai usando todas as formas de engano para que aqueles que não buscam a verdade e vendem a sua alma a quem possa resolver os seus problemas, e assim Deus permite que creiam no engano. Então haverá uma separação entre aqueles que herdarão a vida eterna e aqueles que serão destinados à destruição eterna. Quem vive sua vida somente à procura de sinais e procurando resolver os seus próprios problemas e não entende o que é o que é ser um verdadeiro cristão. Quem não entende que o reino de Jesus não é deste mundo injusto, poderá ser facilmente enganado. Quando João Batista ele apontou para Jesus, para os dois discípulos que estavam com eles começaram a seguir Jesus de longe. Jesus voltou-se e perguntou-lhes o que queriam. Sem saber o que dizer, eles apenas balbuciaram: Senhor, onde moras? Como se dissessem: Senhor, de ti não queremos ensinamento nem cura. Nós te queremos como pessoa, queremos te ver em sua casa. E Jesus disse: Vinde e vede. Como se dissessem: Vinde, fiquem comigo e me conheçam como pessoa. Um deles, André, teve uma experiência tão extraordinária
que foi dizer a Simão, seu irmão: Encontrei Jesus, encontrei aquele que esperávamos e procurávamos. E no livro de Jó, ele e seus amigos discutem a respeito de Deus e das ações e relações de Deus com o homem por 34 capítulos, do capítulo 4 ao 37. E Deus ouve pacientemente e no fim da discussão dá sua resposta, fazendo a Jó, por 4 capítulos inteiros, do 38 ao 41, a seguinte pergunta: Então tu me conheces, Jó? Então me diga, como fiz o sol, a lua e etc. No final do capítulo 42, Jó diz: Basta, Senhor, fui muito tolo em supor que te conhecia tão bem. Agora percebo que todos esses anos apenas ouvi outros falarem a teu respeito, de fontes de segunda mão, mas agora eu te vi com os meus próprios olhos. Porém, mesmo isso não basta. Os apóstolos estiveram com Jesus 3 anos inteiros, ouviram todos os ensinamentos, testemunhando todos os milagres e curas, em estreita camaradagem com ele dia após dia. E ainda assim, o que eles eram antes de Pentecostes? Eram muito fracos, medrosos e pecadores. Jesus perguntou-lhes com tristeza: Há quanto tempo estou convosco e não me conheceis? Eles dormiram durante a oração, pegaram espadas para defender Jesus, tinham ciúmes uns dos outros, suspeitavam até de Jesus, escondendo-se de medo atrás de portas fechadas. Isso mostra que não basta ter apenas o conhecimento doutrinário de Jesus. É necessário um encontro pessoal com o Senhor, bem como experimentá-lo. E isso só acontece quando recebemos o Espírito do Senhor. O próprio Jesus disse: eu vos enviarei o Espírito, e ele não ficará entre vós, mas habitará em vós. Então o meu Pai e eu viremos a vós e viveremos convosco. Somente então entenderemos Jesus profundamente em sua dupla função, de mestre da palavra de Deus e médico do coração humano, e em seu duplo relacionamento, de intercessor junto a Deus e servo dos homens. E eu termino o estudo de hoje com um pequeno poema sobre Jesus, para que nós possamos refletir sobre tudo isso. Muitas vezes nós ficamos tão preocupados com os sinais dos fins dos tempos e preocupados em saber quem é o anticristo e com toda a apostasia que está acontecendo e cada dia ela aumenta, mas nós precisamos ficar muito mais preocupados em saber se nós realmente conhecemos a quem servimos, se de fato nós conhecemos o nosso Deus e nós conhecemos o nosso Senhor Jesus. E Jesus é o mesmo hoje. Jesus é o mesmo hoje, que era ontem e para sempre. Vendo Deus e servindo aos homens, ensinando a verdade e curando feridas, ordenando que façamos o mesmo, pelo poder do seu nome, pois Jesus é o mesmo hoje, como ontem e para sempre. O novo ensinamento ele nos deu com poder. Buscai primeiro a hora do reino de Deus, e não te aflinjas com o amanhã. Deus, teu Pai, te ama eternamente. Arrepende-te, crê, perdoa e ama. Nega-te a ti mesmo e toma tua cruz. Segue meus passos, sê perfeito e santo.
ele nos ordena proclamar e ensinar apenas isso. Ele veio pelos pecadores, os doentes e os oprimidos, proclamando que o reino de Deus está próximo. Com uma palavra de poder divino, ele libertou os oprimidos. Com um toque de compaixão, curou os doentes. Quem chegou para tocá-lo com fé no poder dele e lhe implorou para curá-los com esperança em seu amor. Ele nos ordena agora expulsar demônios, curar doentes e ressuscitar os mortos. Ele orou a noite toda em lugares solitários. Seja feito não a minha, mas a tua vontade, para que os seus, ele suplicou a seu Pai que os livrasse do maligno e que o mundo creia em nós, mantendo-nos unidos como nós somos unidos. Ele nos ordena vigiar, ficar acordados e orar, para não sermos testados, tropeçar e cair. Para servir, ele veio, e não para mandar. Ser escravos dele e lavar-lhes os pés. Alimentou-os com pão, sua carne, e lhes deu de beber o seu sangue. Morreu por seus amigos e por seus inimigos, libertando-os e lhes dando a vida. E assim como nos amou até o fim, ele nos ordena amar e servir uns aos outros. Amém. E eu deixo como sugestão aos irmãos que leiam a carta de Judas. Ela também complementa muito o estudo de hoje, e Judas, ele reforça tudo isso que Paulo deixou em 2 Tessalonicenses, para que nós possamos manter a nossa fé firme, sem vacilar, e que em breve o nosso Senhor Jesus voltará, e é nessa fé e nessa esperança que todos nós vivemos e temos que estar cada dia mais firmes e felizes, porque em breve o nosso Senhor Jesus reinará. E é isso, meus irmãos. Eu gostaria de pedir nesse momento, se possível, que a nossa irmã Elisama nos dirigisse em oração e pedir mais uma vez que todos apresentem seus pedidos, suas súplicas ao nosso Senhor Jesus, que Ele leve até o trono celestial, e que todos lembrem do irmão Osvaldo e de todos os outros irmãos que entraram e que, por algum motivo, se distanciaram do grupo, mas que nunca se distanciem da palavra do Senhor, e Ele sabe de todas as coisas. O irmão Edson vai orar, tá, irmãos? Os irmãos que puderem se colocar de joelhos, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai. Nosso Deus, nosso Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, te peço bênçãos e graça e proteção para nossa família, para todos os grupos. Nosso bom Jesus possa nos guardar e nos proteger, nos direcionar pelo caminho reto, para que a gente não fale em nenhum momento com o Senhor. E te aguardamos, meu Senhor, que o Senhor volte logo para nos levar para junto ao Pai, na Israel Celestial. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Abençoe esse grupo cada vez mais, que possa ser transmitida a palavra dia a dia para o povo de Deus. Te agradeço por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade em que a sua palavra foi aberta, e agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Que toda a honra e toda a glória seja dado ao nosso Senhor Jesus e ao nosso Pai eterno, que Ele seja glorificado a cada noite e a cada estudo,
Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e até amanhã, se assim Ele desejar. Fiquem todos na paz de Jesus.